A gente começou o programa falando sobre isso, mas a verdade é a seguinte. O Palmeiras está em viés de alta, Pipa. Olha lá, temos uma tela. Quando a gente tem tela, a gente gosta, porque é o serviço de todo mundo na tela. Desde que o Palmeiras venceu o Flamengo no Maracanã na 17ª rodada, antes da Copa começar, a maior diferença entre os dois foi de 8 pontos. Pipa já estava até comprando faixa. Na 17ª rodada era de 7, quando chegou a 21ª, que foi logo depois da Copa, ela estava em 8 pontos. Aí diminuiu para 5, aí tem a crise no verde, tá só 3 pontos, meu Deus, e agora? O verde perdeu pro Fluminense, o verde não ganha de mais ninguém, Saravá São Jorge e tal. Aí o que aconteceu? Flamengo perdeu pro Cruzeiro, o verde foi lá e venceu de quem que o Palmeiras ganhou semana passada? Já nem lembro, mas Vasco. E aí voltou para 6 pontos, essa diferença. Ô Piperno, é viés de alta a semana, né? Só deu verde. Muita calma nessa hora, né, Maria? O Giai, segundo o presidente... Pera, calma. Segundo o técnico do Palmeiras... Calma. Não trabalho com Zica Reversa. Você sabe, meu tambor só funciona de vez em quando. Segundo o técnico do Palmeiras, a gente nem poderia estar falando de tática. Mas, vou falar. Essa semana, meio jogo com o Alan foi uma coisa, sem o Alan acabou com o Santos, e agora o Palmeiras é uma nova era. O Palmeiras sem o Alan, Piperno. Rumo ao... Sei lá quantos títulos de faca vocês têm, sei lá, 12º. Não, é um negócio de título de faca, isso é conversa fiada. De qualquer Tem. forma, então, a ausência do Alan, um jogador que eu gosto muito, acho que tem um futuro. Aliás, eu duvido que ele não esteja na próxima convocação do professor. Vai estar, agora de tá no qualquer City. forma. Pois é, ainda tem isso. Aliás, só um parênteses aqui. O Palmeiras vendeu para o City, em 10 anos, Gabriel Jesus, Vitor Reis e o Alan. Isso dá mais ou menos aí, tal, aproximadamente 14 milhões de euros por ano. Faça uma conta, é um belo dinheiro. Tá? Isso, 14 milhões de euros por ano num período de 10 anos, uma década toda. O City está ajudando o Palmeiras a cumprir metas orçamentárias. Mas eu acho que, com a saída do Alan, o Palmeiras conserta uma questão que é o posicionamento do Arias. O Arias voltou para o lugar dele, aliás, fez um lance genial aí contra o Santos. Ele volta para o lado dele. Mas ele não cumpre as mesmas funções táticas do Alan, que também voltava bastante para fechar o corredor e tal. Retornou ao time o Giai. Então, agora, olha que coisa revolucionária. Tem um lateral e um atacante à frente. Puxa vida, que coisa fantástica. E aí abriu espaço para a entrada do Maurício, que é um cara, que é um jogador que voltou com a autoestima em alta da Copa do Mundo e estava jogando muito bem, a ponto de já ter marcado 6 gols no pós-Copa. E com isso, Piperno, aonde fica Alexander Barbosa quando tiver os 2 zagueiros aptos a jogar? Agora explica. Vamos ver. Eu acho essa questão é um outro falso problema que o professor arrumou. Porque ele falou lá para aquele grupo de repórteres que eu já citei aqui a história, que agora com o Barbosa para jogar com três zagueiros. Não, professor. O senhor vai continuar jogando com 2, certinho. A vantagem é que o senhor passa a ter um outro bom zagueiro como opção. Puxa vida, olha, Gomes, Murilo, Barbosa, Fux, o garoto Benedetti, eu acho que está bem servido. Não dá para falar que o elenco é enxuto, que o elenco é curto, cascata. Agora, o Murilo não está em grande fase. A minha dupla seria Gomes e Barbosa. Eu tenho minhas dúvidas quanto ao Barbosa numa dupla fora dos 3 zagueiros. Se o Palmeiras for propor o jogo com um time com Arias, com Maurício, com Flaco, Vitor Roque e ficar exposto. Ele não é um jogador de velocidade. Talvez vai ter que correr muito mais do que já corre, muito mais do que já joga o Gustavo Gomes, que para mim é o melhor zagueiro do futebol brasileiro hoje, sem sombra de dúvida. Mas o que você fala é verdade. De repente, a saída do Alan, faz falta em qualquer time do Brasil hoje, o Palmeiras, o trabalho é tão bem feito, e a gente pode falar de sorte, porque a saída do Alan abre espaço para o Arias jogar onde ele jogava no Fluminense, onde ele foi protagonista, onde ele ganhou uma Libertadores. E em um jogo, 90 minutos, não sei se completou 90 minutos, saiu com 75 ali, 80 de jogo, ele já foi mais efetivo do que ele estava sendo jogando pelo lado esquerdo, Piper. Não sei se você concorda comigo. Então, não vamos falar de sorte, porque não é sorte, é competência.
O Palmeiras teve competência para Mas colocar aí é o Arias. competência da formação do jogador, porque eu vou falar rapidinho aqui, vou ter que chamar um break, porque a gente viu acontecer isso em outras oportunidades e o técnico Abel Ferreira, que é um ótimo técnico, excelente, o maior da história do Palmeiras, ele não fez exatamente o que a gente pensava. Quando o Estevão vai embora, a gente pensa, agora vai jogar fulano. Aí ele não faz isso. Ele deixa o Facundo. Demora para ele achar Flaco Lopes com Vitor Roque. Ele tem umas manias, a gente vai discutir no intervalo. Tem que chamar o intervalo, senão o Kleber Bahia vai brigar comigo. Já saí do estúdio hoje para ele bater em mim. Um rápido intervalo para você que está com a gente nos canais de TV. A gente volta aqui a 2 minutos. Aqui no YouTube a gente segue falando do Palmeiras, não é, Pipo? Quando foi embora o Hendrick, era agora vai jogar fulano, aí não jogava. Quando foi embora o Estevão, era agora vai jogar o Alan. Ou o Luiz Guilherme, ou sei lá quem que ia jogar que não jogou também. Mas desculpa, Marília, Pipo, mas ele já se defendeu na coletiva. Ah, é. Ele pegou e falou assim, lembra quem falou na coletiva? O Arias prefere na esquerda, mas eu estou convencendo ele a ir para a direita. Então ele já fez a defesa dele, que ele está contra a vontade dele, o jogador não queria jogar ali. Então o Abel é muito inteligente, não só em campo, mas também fora de campo, ele é inteligente. Ele pega o trabalho dos outros e puxa para ele, Piper. O que é isso? Olha, Marília Magrão, existe um jogador no futebol mundial, só para pegar um caso, vai. Eu não sei se o professor já ouviu falar dele, é um cara chamado Dembélé. Esse cara chamado Dembélé, eu cansei de ver ele jogando, até mesmo na seleção francesa, pelo lado esquerdo. Aí não deu certo, o professor mudava ele para o lado direito. Aí jogava muito. Mas tinha dia que não dava certo. Então ele pegava um outro jogador, e às vezes até o Lise, e encostava nele. Tudo isso para dizer o seguinte: jogador não tem que ficar paradinho no mesmo lado do campo sempre, principalmente o jogador que é versátil. Então o Alan, por exemplo, o Alan é um garoto versátil. Ele poderia ter sido, em vários momentos, utilizado mais pelo meio. Ele é um canhoto. Poderia, em várias situações de jogo, ter invertido com o Arias, até como uma estratégia para ludibriar a marcação. Agora, se ficar um jogando o tempo todo de um jeito e o outro o tempo todo do outro jeito, isso facilita, inclusive, o trabalho do marcador, que já sabe mais ou menos o que ele tem que fazer, né? Olha, o Palmeiras tem vivido uma instabilidade que foi muito curta, né, nas semanas pré-Copa do Brasil, e agora tem a possibilidade, já que já resolveu o jogo de volta, de aumentar essa vantagem para o Flamengo. Na nossa enquete do dia está dizendo que o Palmeiras vai aumentar. Então, duvidando que o nosso malvado vai vencer o Botafogo, Magrão.